Bom, bora lá então começar o nosso encontro de hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou Luiz Andrade, tenho formação na área de desenvolvimento humano como Life Coaching, também treinador comportamental e analista comportamental DISC e Profiler. Hoje eu tenho uma convidada especial, a psicóloga Henriette Russo, que veio aqui hoje conversar um pouco com a gente a respeito das habilidades emocionais. Henriette, a sala é sua. Olá, Luiz Fernando. É um prazer imenso poder estar aqui participando desse momento para colaborar um pouquinho com o conhecimento. Eu me chamo Henriette, eu sou psicóloga, né? Trabalho na área clínica e também na área organizacional, com plantões psicológicos. E será um prazer imenso aqui hoje poder trazer aqui conteúdos que possam ajudar aqui os empresários, ajudar as empresas e a entender um pouquinho melhor da dinâmica pessoal, né? Nós trabalhamos com pessoas nas empresas, né? As empresas são feitas de pessoas e a gente precisa entender um pouquinho do comportamento humano para a gente gerenciar bem os nossos negócios, né, Luiz Fernando? Sim, e não é apenas a questão da lucratividade ou da produtividade, mas sim também uma questão de saúde. Ou seja, trabalhar feliz faz bem para a saúde, não é verdade? E para estar feliz, o que nós precisamos? Nos conhecer e aprender a lidar com as diferenças no nosso humor, com a variação de humor ao longo do nosso dia. Algumas vezes, alguns gatilhos podem acontecer e fazer com que a gente perca a linha. E, com isso, comprometer tanto a nossa imagem pessoal, como também comprometer o relacionamento interpessoal no ambiente organizacional. Com certeza. E para isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais características da personalidade que podem adoecer o ambiente de trabalho, pode trazer adoecimento ali para o ambiente organizacional. Então, hoje eu vou falar aqui dos principais perfis, aí as principais psicopatologias que podem trazer sofrimento para as relações no ambiente de trabalho. Então, hoje eu vou trazer um pouquinho disso aqui para vocês conhecerem e já aprenderem a identificar. Ou se você é um desses perfis, né? Que às vezes, o Luiz Fernando, nós temos características comportamentais desses perfis que eu vou trazer aqui hoje, né? Então, eu acho que eu posso já apresentar algum desses perfis? Por favor, a sala é sua. Então, hoje eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, para que vocês possam ter uma noção aqui. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Tá conseguindo ver aqui? Está começando, está iniciando o compartilhamento de tela. Sim, agora estamos vendo. Perfeito. Então, deixa eu aqui ampliar. Maravilha. Então, pessoal, hoje em dia nós temos percebido o quanto as competências comportamentais elas são indispensáveis para um bom funcionamento das empresas, do ambiente organizacional. Hoje em dia se tem falado muito, Luiz Fernando, de uma demissão silenciosa. O que é uma demissão silenciosa? É quando os colaboradores eles começam a ter ações e comportamentos que começam a trazer certos prejuízos para empresas. E eles têm esses comportamentos e essas ações porque muitas das vezes eles não estão se sentindo satisfeitos com o ambiente de trabalho. E aí começa a produzir menos, às vezes começa a faltar, às vezes não desempenha muito bem aquela sua atividade, porque na verdade ele não quer mais estar naquele ambiente de trabalho. E por que isso acontece? O que faz um colaborador não estar mais satisfeito com o ambiente de trabalho? Então, uma das variáveis que eu vou trazer, porque tem diversos outros fatores de influência que podem fazer com que um colaborador não queira mais trabalhar numa empresa ou que não esteja desempenhando bem o seu papel. Então, um dos fatores de influência, uma das variáveis, são os perfis de personalidade.
Então, estou trazendo aqui talvez alguns perfis que estão presentes na empresa e muitas das vezes perfis que estão presentes na liderança, que está liderando aquele corpo de colaboradores. Então, eu trouxe aqui os principais perfis. Então, todos nós temos características predominantes um desses perfis. Eu tenho, o Luiz Fernando também tem. E qual é a questão? Qual é a questão central aqui? É a gente ampliar o nosso autoconhecimento para a gente reconhecer talvez os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, para a gente possa trabalhar esses pontos fracos para que a gente não venha colocar aí que esses pontos fracos não venham trazer prejuízo. Então, esse autoconhecimento que vocês vão ter hoje, vocês vão ver aqui, já vai ajudar vocês a monitorar um pouco seus comportamentos e a identificar, talvez, ações que possam ser prejudiciais. Então, nós temos aqui, eu trouxe aqui os 5 principais perfis, né, que podem estar presentes numa empresa, né? Com lideranças, com líderes, e que se a gente não se atentar para essas características comportamentais, elas podem se intensificar e fazer do ambiente de trabalho um ambiente adoecedor. Então, nós temos aqui o perfil obsessivo, o perfil histriônico, o perfil narcisista, o perfil dependente e o perfil limítrofe. Vamos conhecer cada um deles, um a um. Bom, o que é o perfil obsessivo? O que é a personalidade obsessiva? Geralmente, pessoas obsessivas, elas são meticulosas, elas são perfeccionistas, elas são rígidas, elas são inflexíveis. Geralmente, esse tipo de colaborador, ou talvez esse tipo de liderança, ele traga muitos resultados para a empresa. Muitos resultados, porque ele trabalha demais, ele se doa demais, ele gosta de fazer tudo nos mínimos detalhes, mas ao mesmo tempo que ele pode trazer bons resultados, ele também pode colocar tudo a perder. Porque ele é inflexível, ele é rígido, ele é intolerante com o erro das pessoas. Ele é uma pessoa que tem foco no resultado e é de difícil relacionamento. Muitas das vezes é difícil de relacionamento, porque as coisas têm que funcionar do jeito dele. E se não funcionar do jeito dele, Luiz Fernando, ele é intolerante. E às vezes ele pode ser até explosivo. E as pessoas que convivem do lado do obsessivo se sentem sobrecarregados. Muitas vezes com o obsessivo não tem muita conversa. Ele pode ter, inclusive, ter uma comunicação agressiva? A depender, pode sim. Pode ter uma comunicação agressiva, porque se o obsessivo, ele não tem consciência desse padrão dele, e ele vê que eu preciso melhorar essa minha habilidade, ele vai poder, muitas das vezes ele pode ser agressivo, sim. Ele pode ser agressivo para que essa meta aconteça. A gente precisa bater a meta, custe o que custar. Então, essa equipe vai ficar sobrecarregada, vai ficar cansada, porque ele quer atingir patamares elevadíssimos. E não é muitas vezes o que a empresa exige, mas é o que está na cabeça dele. Porque ele aprendeu ao longo da sua história a ser... Vamos entender também esse perfil com compaixão. Essa pessoa que é obsessiva, ela aprendeu ao longo da sua história a ter reconhecimento pelo seu bom desempenho comportamental. Os pais me amavam, as pessoas me amavam porque eu era bom aluno, porque eu tirava boas notas, porque eu fazia aquilo que trazia orgulho à minha família. Não que seja errado a gente ter bons comportamentos. O problema não é isso, mas que a nossa sociedade, Luiz Fernando, a nossa comunidade só valoriza e só reforça quando a gente tem um bom desempenho.
Então, muitas vezes, esse cara, essa pessoa, esse colaborador, esse líder, esse ser humano, ele aprendeu pela via do desempenho. E ele ficou viciado nisso, viciado. Então, eu só sou admirado, eu só sou amado, eu só sou aceito porque eu tenho um bom desempenho, porque eu faço bem, porque eu sou irrepreensível. E aí ele aprendeu a ser assim, ele não sabe ser diferente. Isso é o melhor que ele sabe fazer. E aí ele entra nas organizações com esse perfil. Ele dá resultado? Claro, ele vai dar resultado. Só que também, ao mesmo tempo, ele vai sobrecarregar toda uma equipe. E não só sobrecarregar a equipe, mas como também se sobrecarregar. Ele não tem tempo, ele não tem tempo para a família, ele não tem tempo muitas vezes para descansar, para ter momentos de prazer de forma responsável, um hedonismo responsável. Não estou falando aqui de um hedonismo, de uma busca de prazer irresponsável, mas ele não tem isso de forma responsável. Ele Algumas vezes sobrecarrega. ele foca demais no trabalho e esquece da sua vida social, da sua vida familiar. Exatamente. Possivelmente ele cai naquele workaholic, vai para o burnout, desenvolve uma síndrome de burnout, porque ele acumula muita coisa, estresse no trabalho. Então, esse perfil obsessivo é pesado para a pessoa. É difícil para a pessoa. Ele se sente até uma pessoa sobrecarregada. A vida dele. Mental muito grande, né? Exatamente. Então, esse perfil é adoecedor para si e também acaba sendo adoecedor para as pessoas que estão em volta. É um nível de exigência alto, né? É um nível de exigência alto e estão presentes nas organizações, né? Então, aqui, talvez muitas pessoas que estão nos ouvindo tenham um espectro obsessivo. Tem um espectro obsessivo. E é importante, né, que a pessoa, ao estar vendo, né, ouvindo essas informações, que ela comece a se observar e a observar também as pessoas ali no seu ambiente de trabalho. De repente, como que o meu colega de trabalho está se comportando? Será que, de repente, ele não está apresentando algum desses sintomas? O que será que eu posso fazer para ajudar essa pessoa e levar essa situação para o RH, se não for o RH quem está fazendo essa observação, levar essa situação para a diretoria, para que possa haver alguma intervenção no sentido, né, de estar desenvolvendo as competências comportamentais que essa pessoa necessita para poder ter maior qualidade de vida e também ter um melhor comportamento ali na organização, principalmente quando ele ocupa, né, uma posição de liderança ou até mesmo quando ele faz parte de uma equipe, porque cada componente da equipe pode ser uma laranja podre no meio de uma dúzia de laranjas, ou seja, uma pessoa ela pode contaminar todo o ambiente, independente da posição dela como líder ou como liderado. Exatamente, Luiz Fernando. Por isso que é importante o desenvolvimento de competências comportamentais, de treino de habilidades comportamentais e emocionais, para que esses tipos de perfis nas empresas não venham trazer consequências adoecedoras, tanto para si quanto para os outros. Eu já vi em numa organização recentemente, um colaborador se suicidar da equipe. Então, é lógico que esse colaborador tem psicopatologias, não é só uma questão do trabalho, existe também questões da sua família, questões históricas próprias dele, mas o trabalho também se soma, né? Então, às vezes, a empresa acaba, no seu dia a dia, nem consegue olhar para esses colaboradores que estão adoecendo. Inclusive, eu quero fazer um comentário em cima do seu comentário, que o que acontece? Todos nós temos um conjunto de fatores estressores em nossa vida. Familiar, paterno, materno, econômico, financeiro, profissional, ou seja, de repente as pessoas têm problema
na sua vida financeira afeta o seu equilíbrio emocional. Se a pessoa ali, se o casal estavam vivendo uma situação de conflito, uma parte se afastando da outra, alguém não se sentindo valorizado, reconhecido pelo seu cônjuge, dificuldades ali com os filhos, vão gerando um acúmulo de estresse. E o que acontece? Perfeito. Grande parte dessas pessoas não enxergam que precisam de uma solução, que precisam adotar uma atitude para aliviar o seu estresse, para resolver os problemas que estão passando, e esses problemas vão apenas aumentando. E, de maneira automática, elas ficam ali ruminando esses problemas por dias, horas, meses, anos. Algumas pessoas passam a vida. Dessa forma, vão automaticamente adquirindo aí sintomas depressivos, né? Entrando em quadros depressivos, o que acaba, muitas vezes, terminando em suicídio ou até mesmo em agressão às pessoas ali à sua volta, pessoas que não tem nada a ver, vamos dizer assim, né? Dentro da empresa mesmo. Um dia desses eu ouvi um comentário de 2 colaboradores na linha de produção, que um soldador deu uma opinião na solda do outro, os dois saíram na porrada lá no meio da produção e acabou, né? Um machucando o outro. Ambos perderam o emprego. Então, você vê como que o desequilíbrio emocional, às vezes, por conta de pode gerar uma morte dentro do ambiente de trabalho. Não o suicídio da pessoa em si, mas ela pode, infelizmente, ali, assassinar uma outra pessoa ou agredir, simplesmente ali, com uma ferramenta e acabar machucando. Então, para as organizações, eu acredito que é importantíssimo, dados os fatos que nós temos hoje, a estatística do índice de suicídio que vem aumentando, tem uma previsão de aumento bem grande aí até 2025, que as organizações ofereçam programas de saúde envolvendo aí os seus colaboradores, porque é necessário e, infelizmente, poucos vão procurar saída se não tiver um estímulo por parte das organizações. Com certeza. E é aquilo, Luiz Fernando, inteligência emocional, manejo emocional é uma questão de habilidade. Então, se inteligência emocional é uma questão de habilidade, precisa ser treinada, precisa ser ensinada. E, às vezes, a nossa história, o nosso contexto, não nos ensinou todos os comportamentos necessários para a gente atuar nas diversas dimensões da vida. E, às vezes, problemas aparecem em uma das dimensões, pessoais, interpessoal, ocupacional, que é o mundo do trabalho, e às vezes a gente não tem aquela habilidade, seja para gerir as nossas emoções, seja para resolver os problemas, seja para raciocinar de uma forma mais realista ou otimista, a gente vai ter, talvez, atitudes que sejam danosas, atitudes que geram danos para si, para os outros e para toda a comunidade. Então, eu sempre digo, é importante treinarmos habilidades e competências comportamentais para que a gente possa atingir bons resultados. E continuando aqui, né, nos nossos perfis aqui, continuando, outro perfil também, que está muito presente nas empresas, é o perfil histriônico, né? Geralmente, pessoas mais histriônicas, que têm traços e características histriônicas, são pessoas mais escandalosas, gostam de mobilizar, são pessoas sedutoras, são o centro das atenções. Geralmente, é aquela pessoa que seduz todo mundo, é aquela pessoa que quer ser o centro de todas as atenções, que quer ter reconhecimento. Às vezes, esse perfil também traz bons resultados para as empresas, porque ele consegue conectar pessoas, ele fala bem, ele se comunica muito bem, ele consegue agregar as pessoas, ele consegue fechar negócios, ele consegue, às vezes, resolver os problemas, ele seduz as pessoas.
mas ele também, às vezes, ele mente para conseguir seus próprios benefícios, conta historinhas para fugir, às vezes, de responsabilidades, inventa factoide dentro da empresa e começa aquele burburinho, a fofocada, o disse. Muitas, às vezes, teatraliza as coisas, aumenta, catastrofiza as coisas que estão acontecendo. Esse tipo de perfil, assim como tem o seu lado positivo, que traz esses tipos de resultados, mas ele também traz uma série de conflitos. Mobiliza todo mundo, quer que todo mundo fica adulando. Dá maus exemplos. Exatamente. Você comentou aí, né, a questão do escândalo. Eu fiquei aqui visualizando uma cena em minha mente, de uma história que me contaram numa reunião de diretoria. Tá lá, os diretores, um deles lá pega assim aquilo que tem na mão, um punhado de papel, sei lá, joga no chão, pá, sabe? Daquela cena histérica. Da sala e bate a porta, blau. Exatamente. Tem estratégia. Os histéricos, eles têm estratégia. A gente põe mobilizador, que são estratégias de manipulação. Que quando eu quero que uma coisa aconteça, eu vou teatralizar. Eu vou fazer um escândalo, eu vou bater a mesa mesmo, eu vou seduzir as pessoas vão até comprar a minha briga. Então, é um perfil mobilizador. É um perfil bom? Todos os perfis aqui têm o seu lado bom, mas tem que ser moldados, Luiz Fernando. Porque Não quando isso pode aqui não... ser de qualquer forma, na verdade. Exato. Porque isso aqui pode entrar no espectro patológico. E quando eu entro no espectro patológico doentio, que já começa a trazer doença. Aí a gente já vira até um transtorno de personalidade histriônico. Né? Ele vai começar a contar um monte de mentira, um monte de historinha para se livrar de responsabilidade, vai passar a responsabilidade para o outro. Não, vai inventar uma história, vai passando a culpa para o outro, e ele sabe. Não é uma pessoa de confiança. Exatamente. Ele tem o seu lado, quando ele tem isso bem regulado, ele é um excelente funcionário. Ele sabe atrair pessoas. A gente precisa de pessoas que saibam atrair. Mas se isso ficar transtornado, ele vai usar toda essa sua habilidade de sedução para muitas vezes ter acesso àquilo que quer e se livrar de responsabilidade. Às vezes não vai saber gerir bem os conflitos, vai ficar apontando um para o outro, causando fofoca, vai querer que todo mundo adula. E esse tipo de perfil, se ele não trabalhar essas suas habilidades, vai trazer esses problemas, vai também adoecer a sua equipe. Vai ficar uma equipe ali sobrecarregada também, vai se sentir culpado, experimentar sentimento de culpa o tempo todo. Ou até mesmo desenvolver raiva nas pessoas. Exatamente. Outro perfil também. Esse perfil também, ele é um perfil narcisista, ele é um perfil também trabalhoso. O perfil narcisista, ele é vaidoso, ele é arrogante, ele é prepotente e ele é muito competitivo. Ele pode também trazer muitos resultados na empresa, porque ele é competitivo, ele é predador. E ele vai querer ser o melhor. Só que ele, para querer ser o melhor, ele vai se destacar, ele vai chegar no lugar de liderança. Geralmente, o narcisista, muitas das vezes, ele está cheio em lugares de liderança, porque ele é predador, ele é competitivo, e ele vai querer ser o melhor, ele vai fazer de tudo para ser o melhor. Só que nisso, para ele fazer ser o melhor, ele vai pisar nas pessoas. Ele vai subestimar as pessoas. Tem um case desse também. E esse case que eu conheço é muito resultado, admiro os resultados dessa pessoa, sabe? Até elogio para outras pessoas aquele resultado, falando, tem que aprender com um cara desse.
tem que aprender, porque o cara é muito bom. Só que o cara acaba sendo arrogante, porque ele sabe o quanto ele é bom, você entende? Ele Exatamente. não respeita a diretoria, porque ele sabe que a empresa precisa dele, você está entendendo? Ele não respeita a Uhum. diretoria. Ele ameaça as pessoas que estão abaixo dele quando ele quer alguma coisa. É mentiroso, então eu até comecei a pensar, então eu acho que é possível a pessoa ter um pouco de cada perfil e estar Sim, sim, tem. um nível elevado de dois perfis que podem ser ruins. Sim, Porque no caso dessa pessoa que a gente está falando, ele tem um nível elevado nesses dois perfis, entende? Muito resultado, ninguém na empresa gosta dele, entende? Ninguém gosta dele. Os donos da empresa não gostam dele, mas toleram ele. Então você percebe como que isso é ruim? é ruim, super ruim. E geralmente o narcisista, ele vai se achar realmente o melhor. Eu sou melhor do que o CEO da empresa. Eu sou melhor do que o dono dessa empresa. Sem mim, essa empresa quebra. E ele pensa isso. E ele é arrogante por causa disso mesmo. Ele é predador. Ele vai competir. Ele é arrogante. E ele quer que as pessoas reconheçam isso, que as pessoas se ajoelhem praticamente aos seus pés. Tá? Então, é um perfil. E viver do lado de pessoas narcisistas é extremamente adoecedor. Que ele vai subestimar mesmo. Ah, mas isso é muito pouco. Ah, mas isso aí, nossa, eu faço bem melhor. Então, a pessoa vai se sentir com a sua autoestima lá embaixo, do lado de um perfil narcisista. Se ele que tiver que subir de cargo e trapacear, ele vai trapacear. Se ele tiver que engolir um, ele vai engolir. Se ele tiver que mentir, vai mentir. Ele Se vai tiver que mentir, ameaçar, vai ameaçar. vai ameaçar. Sem medo, ele vai ameaçar. Eu conto testemunhando, Exatamente. conheci a história. Exatamente. E aí vai todo mundo adoecer. Vai todo mundo adoecer. Literalmente, um dos colaboradores que trabalhava para essa pessoa procurou a diretoria da empresa, pediu para sair, que no caso são PJs, entende? Sim, sim. Pediu para sair, que não aguentava mais trabalhar com aquela pessoa e contou que foi ameaçado, contou que não estava bem. A empresa negociou com essa pessoa, segurou essa pessoa de uma outra forma separada daquela pessoa, porque era um talento, entendeu? Aquela pessoa permaneceu por mais algum tempo na empresa, literalmente doente, passando por tratamento, e mesmo assim, vamos dizer ainda que as sequelas ficaram na pessoa, entende? Sim, e é exatamente isso, porque as pessoas não conseguem conviver. O narcisista, ele é um tipo de pessoa que muitas vezes tem até poucas amizades, porque ele é muito arrogante. Então, você ficar do lado de uma pessoa arrogante que fica ao tempo todo se elevando, fala difícil, né? Quer se promover o tempo todo, isso é desgastante. E, gente, as pessoas elas vão se tornando assim porque elas têm história. Tem uma história. Geralmente, a pessoa que desenvolve um perfil narcisista, ou porque veio de um contexto onde ele foi extremamente elogiado, e muitas vezes ele nem tinha o desempenho necessário para receber aqueles elogios, ele era tratado como um reizinho, ou então ele veio de um contexto onde foi subestimado, onde ele não foi apreciado, onde ele não foi admirado. Essa pessoa passou muita necessidade na vida, e aí, de repente, ela começou a crescer, e para essa pessoa lidar com esse sentimento de baixa estima, ela começa a pisar os outros. Ela começa a ter um crescimento, e ela para reafirmar quem ela começa a agir arrogantemente. Então, tudo que eu não tive no meu passado, eu agora vou ter. Toda admiração que eu não tive, todo reconhecimento, agora eu vou ter, custe o que custar. Então, ele teve história para ser assim. Né? E aí, esse perfil também precisa de muito autoconhecimento, trabalhar o autoconhecimento, principalmente dessa parte histórica dele, para ele tomar consciência disso e trabalhar habilidades comportamentais aí para desenvolver, para se desenvolver, para ele não ir para esse extremo, que é adoecedor. Outro perfil também, dependente.
Esse perfil aqui é um perfil inseguro, indeciso, medroso e com pouca iniciativa. Geralmente, esses perfis aqui é aquele que faz tudo para agradar as pessoas, não quer desagradar, vai querer seguir à risca tudo que o seu superior mandar. E às vezes ela pode chegar a um cargo de liderança. Só que o que vai acontecer com esse perfil? Esse perfil vai ter problemas também. Ele não vai conseguir dar feedback, ele não vai conseguir corrigir, vai ficar tudo desorganizado na empresa. Às vezes ele vai acumular muita coisa para si e não vai dar conta. Ele não vai ter iniciativa, ele espera alguém de cima tomar a iniciativa para você, sempre está na dúvida. Ele tem seu lado bom? Tem, porque ele faz tudo que é pedido. Tudo que está no protocolo ele vai fazer. Pediu, vai fazer. Ele vai obedecer, ele vai fazer, ele vai entregar, ele não vai tentar querer desagradar. Vai gerar resultado? Vai, porque ele vai fazer como manda a cartilha. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito seguro. Não espere iniciativa dele. Não espere criatividade, que ele vai ter dificuldades com isso. E quando ele gerencia uma equipe, aquela equipe fica perdida. Perde os prazos. Ele tenta fazer pela equipe. Às vezes, essa pessoa ela é muito boa tecnicamente naquilo que ela faz. Tecnicamente. Mas quando ela vai liderar pessoas, ela tem esse grande obstáculo. Muitas vezes a insegurança, a indecisão. E depende muito da validação do outro para o trabalho dela acontecer. Então, esse é o perfil dependente. Geralmente, muitas pessoas que têm uma certa... Algumas pessoas, né, que vieram de contextos onde não deram autonomia suficiente, onde as pessoas faziam tudo por elas, pais superprotetores, desenvolvem perfis dependentes. Isso prejudica, né, a performance da equipe, porque ela não consegue delegar direito, ela não consegue ouvir os colaboradores, ela não consegue desenvolver a equipe quando ela ocupa um papel de liderança, demora para tomar decisão. Então, decisões estratégicas que precisam ser tomadas com rapidez, algumas vezes não acontece, o que pode comprometer ali o desempenho da equipe, o desempenho da empresa, como, né, com o cliente, por exemplo. Perfeitamente, exatamente. São perfis que não sabem ser assertivos, exatamente, vai comprometer todo ali o trabalho, às vezes, da empresa, porque não vai saber dar feedback, não vai saber ali ter que cobrar na hora certa. E então ele vai se sentir muito seguro, ele vai ter até medo das pessoas, ele tem até medo. Tem medo, ai, o que vão pensar de mim? Ai, o que vão achar? E se não gostar? Não, deixa eu perguntar para o meu superior se eu tenho que fazer isso mesmo. Agora, imagine se essa pessoa é o dono da empresa, por exemplo. Que acontece. Quando nós falamos em empresa, nós falamos em pequena empresa, em grande Sim, empresa, em sim. qualquer formato de empresa. Então, algumas vezes, o próprio dono da empresa, ele não consegue ali direcionar a sua organização, posicionar ali a sua equipe como deveria, porque ele é inseguro, porque ele tem medo, porque ele não sabe em que direção seguir, ele não tem iniciativa de inovação, ele não tem a iniciativa, algumas vezes, de levar o treinamento para a sua equipe, de desenvolver a sua equipe, ou de contratar, buscar ajuda, buscar uma consultoria, buscar um treinamento externo, buscar um apoio. Exatamente isso. Por isso essas pessoas precisam se desenvolver. E o interessante que eu estou trazendo esses perfis, vocês que estão nos assistindo agora, pode pensar assim, nossa, mas parece que eu tenho características de todos os perfis. Nós temos características de todos os perfis. Do obsessivo, do narcisista, do dependente. Todos nós temos características desses perfis de personalidade. Mas sempre existe um perfil que a gente tem um predomínio maior. E justamente esse que a gente tem um predomínio maior, a gente precisa se desenvolver para que essa característica não venha trazer
danos e comprometer as nossas relações. A gente está falando aqui de traços que nós temos que são predominantes, mas isso pode estar transtornado. E aí, quando isso está transtornado, isso vira uma doença que se chama transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade obsessiva. A coisa é bem pior. Aí, realmente, a empresa entra no adoecimento. Todo mundo sente, porque o cara está transtornado. Então, o cara já tenta. Isso significa que, por exemplo, podemos ter ali um grupo de pessoas com alguns traços e numa determinada escala. E Exato. se isso se estende por muito tempo, o que é apenas um traço, possivelmente se tornará um transtorno. Exatamente. Se ele tiver muitas características desse transtorno, e isso com muita intensidade, ele está transtornado. Aí ele realmente, ele precisa... Todos nós temos traços. Eu estou trazendo aqui porque talvez aqui vocês tenham traços, mas possa ser que alguém aqui possa ter o transtorno. E aí, Henriette, isso não tem jeito? Tem jeito, sim. A gente treina as habilidades e esses sintomas diminuem. Não é que você fica curado, mas os sintomas diminuem e você sabe lidar com isso. Você adquire Então, um controle. Exatamente, exatamente. E aí o rótulo nem te cabe mais, né? Mas você tem você consegue controlar, você consegue regular. Isso que é o interessante. Eu tenho esse lado aqui meio obsessivo, tá? Tá vindo aqui o meu lado sargentão. Deixa eu dar uma segurada aqui, né? E aí você aprendendo habilidades de comunicação efetivas, habilidades de sensibilidade social para saber simpatizar com os outros, você vai conseguindo lidar com essas suas fraquezas. E nesse sentido, eu vou apontar as habilidades daqui a pouquinho. A gente está chegando aqui no último perfil agora, que é o limítrofe. Gente, esse perfil aqui é um perfil que vive as emoções à flor da pele. À flor da pele. Ele é muito instável. Ele, ora, pode estar muito bem, mas horas ele está muito mal. Você tem que pisar em ovos com essa pessoa, sabe? Pisando em ovos. Você fala alguma coisa, uma crítica, ele explode. Ele se desregula. Ele é muito sensível. Ele é explosivo. Ele, às vezes, ele pode ter até comportamentos de risco. Ai, eu vou me matar. Tá tudo perdido. Vai chutar tudo na empresa, vai quebrar tudo. É aquele cara, às vezes, que vai até se cortar na frente de todo mundo. O limítrofe é um tipo de personalidade onde as emoções estão à flor da pele. Você fala qualquer coisinha, ele já interpreta mal, fala mal, já fica... Estão falando mal de mim, do meu trabalho. Aí começa a fazer um burburinho na empresa, vai todo mundo ficando apavorado. Ele não consegue concluir nem muitas vezes o trabalho, porque alguém chamou a atenção ali. E se a gente tem uma liderança limítrofe, meu Deus, fica todo mundo estável. Porque qualquer coisa que o colaborador faz, ele explode. Qualquer coisa ele já leva mal, leva para o lado pessoal, se desregula facilmente. Ele, horas, pode estar muito bem, você vê ele está muito bem ali, daqui a pouco ele muda de humor. Daqui a pouco ele muda, porque aconteceu uma coisa que já mexeu com as emoções dele. Esse aqui precisa de muita inteligência emocional, de muita regulação emocional, porque ele é muito sensível. Ele é muito sensível. Por exemplo, esses são... Quer concluir? Pode concluir. Não, é só isso. Esses aqui são esses perfis limítrofes, são perfis bastante delicados, bastante delicados. E quando isso fica transtornado, é o que nós chamamos de o transtorno da personalidade borderline. E você ter tipo de lideranças, assim, pessoas assim no trabalho, a gente tem que saber lidar. Porque ele se desregula facilmente emocionalmente. Uma brincadeira desregula essa pessoa. Entendo.
E, por exemplo, vamos imaginar uma situação em que todas as pessoas têm um pouco de cada perfil normal, essa pessoa é uma pessoa normal, equilibrada, porém essa pessoa ela começa a vivenciar uma experiência de estresse de um alto nível de estresse por um longo período de tempo, ou seja, um ciclo muito extenso. Vamos imaginar um ciclo de 2, 3 anos, ou seja, ela era uma pessoa equilibrada, mas ela ela entrou em uma organização, por exemplo, onde ela tem ali o relacionamento com algumas pessoas que podem ter comportamentos aí desses outros perfis que nós acabamos de dizer que acabam sufocando, pressionando, repercutindo ali no dia a dia dessa pessoa. Muitas das vezes ela recebe ali um maltrato da outra pessoa, enfim, ela recebe o impacto mais pesado das outras pessoas que têm um nível mais elevado dos perfis tóxicos, vamos dizer assim. Ela pode, por influência do ambiente, desenvolver aí esse perfil que nós acabamos de falar, ou seja, ela, por conta dessa pressão, a emoção dela ficar mais à flor da pele, ela ficar mais sensível, ela estar sobrecarregada e começar a desenvolver essa psicopatia? Como você diz assim, desenvolver essa psicopatia, desenvolver esse tipo de transtorno de personalidade, chegar a desenvolver, porque assim, um transtorno de personalidade é um jeito da maneira funcionar. Geralmente a pessoa já ela vai passando por experiências que vão sendo experiências que vão a transtornando. Então, ela vem de um ambiente onde não valida as emoções, ou seja, não permite ela viver as emoções. Ela foi abandonada, essa pessoa, ela foi rejeitada, ela teve uma série de históricos que formou essa personalidade. Então, assim, a pessoa pode viver num ambiente de estresse, mas se ela não teve um longo histórico para desenvolver, não vai ser um único evento que vai desenvolver um transtorno desse. Ela pode ter uma crise de ansiedade ou ter um transtorno do pânico, onde ela experimenta uma iniciação forte de uma ansiedade. Isso pode acontecer. E aí, sim, ela cai no quadro depressivo, cai no quadro ansiogênico, desenvolver um transtorno do pânico. Mas desenvolver um transtorno da personalidade aos 20, 30 anos, isso não. A não ser que ela já tenha características. A não ser que ela já veio do contexto que foi psicopatologizando ela. Aí sim. Mas se você não vem de um contexto, vamos supor, de uma personalidade limítrofe, que tem essas emoções à flor da pele, geralmente essas pessoas vieram de contextos onde foram abusados, onde pessoas mentiram, onde não teve modelos de confiança, foi abandonado, às vezes foi deixado em abrigo, ou então passou para a avó, para o pai. Então, essa pessoa nunca foi reconhecida pelos seus desempenhos, pelo que fazia de bom, nunca foi amada. Então, essa pessoa vai se formando um estilo emocional instável. Ela teme ser rejeitada, ela teme não ser admirada. Só que no contexto de trabalho, nem sempre a gente é admirado, a gente é corrigido. E às vezes as pessoas brincam naturalmente. E tudo isso vai tendo muita potência para ela, porque ela vem de um histórico assim. Ela veio do histórico assim, então isso tem um peso muito grande para ela. Então, eu estou entendendo o seguinte, que se nós formos olhar então para essas psicopatologias que nós estamos apresentando aqui, tudo isso já vem da criação que cada pessoa recebe. Começa lá na infância, não vai desenvolver agora. Você não vai desenvolver um transtorno de personalidade, vamos supor, narcisista. Eu estou conversando com você que você não tem esse perfil. Você pode ter traços, mas você não vai desenvolver. Certo. Então, é importante nós, assim, comentarmos também que o fato de nós olharmos para nós hoje, como pai, como mãe, como esposo, esposa, como família, olharmos para nós, identificarmos se nós temos esses traços em nós hoje, pode repercutir nos nossos filhos lá em casa. Ou seja, se eu estou me identificando aqui agora, que tal
eu desenvolver, eu trabalhar nessas habilidades que são necessárias para que eu possa minimizar, né, esses aspectos na minha personalidade, para que meus filhos também não venham a desenvolver esses traços, que, como nós estamos comentando aqui nesse nosso encontro, são traços que, com certeza, prejudicam a nossa carreira. Sim, sim, exatamente. Eu não estou colocando aqui a um nível patológico. Eu não trouxe transtorno da personalidade, eu trouxe traços, que às vezes a gente pode ter predominantemente, mas não fecha um diagnóstico de um transtorno de personalidade narcisista. Porque aí quando fecha, a coisa é mais grave. A coisa é mais grave. E às vezes pode ter uma pessoa dentro da empresa com o transtorno da personalidade. E isso é possível, eu já vi. Mas às vezes não tem. Às vezes a pessoa ela tem bastantes características, mas não fecha um quadro. Então, eu trouxe aqui a termos para a gente ter uma compreensão para que lado a gente está tendenciando mais. E é possível fazer algum teste para levantar esse nível de personalidade, os traços? Sim, sim, sim. E, inclusive, até nós temos eu tenho um questionário exploratório da personalidade que a gente consegue medir, sim. E não só com o teste, mas a gente tem acesso ao próprio DSM, que é o manual dos transtornos diagnósticos, que tem ali as características comportamentais. Então, eu consigo ver a quantidade de características comportamentais que ele tem que se encaixa ali no que os manuais de transtornos psicopatológicos descrevem. Então, a gente tem, sim, eu tenho ferramentas para medir isso, para ver se você está dentro de um espectro, se você está no espectro, se você tem um transtorno de fato, mas com uma avaliação clínica. Dá sim. Perfeito. Então, a gente consegue realizar essa avaliação para depois desenvolver o treinamento nas equipes, nos líderes, por exemplo. Perfeito. Inclusive, vocês devem estar se perguntando, e como eu consigo, Henriette, solucionar esse problema? Isso aqui tem jeito? Claro que tem. Até no nível, quando eu falo tem jeito, isso aqui é tratável. Até quando a pessoa ela tem um transtorno, que é de fato uma psicopatologia, uma doença, isso é tratável, tá? Então, como a gente consegue dar conta desses perfis, treinando essas habilidades aqui, Luiz Fernando? Todo ser humano, ele precisa desenvolver essas 10 habilidades. Quando a gente não tem uma dessas habilidades bem desenvolvidas, a gente pode atuar nas dimensões da vida, pessoal, interpessoal, ocupacional, material, existencial, uma dessas dimensões da vida de forma a experimentar prejuízos. E aí, por isso que a gente se deprime, por isso que a gente entra em um quadro de ansiedade, porque a gente não tem essas habilidades comportamentais para manejar os problemas. Então, autoconhecimento. Hoje vocês tiveram uma pincelada aqui de autoconhecimento. Isso aqui foi um material de autoconhecimento. Isso já promove algumas mudanças, porque você já aprende, você já sabe descrever o seu perfil. Agora eu sei mais ou menos a descrever meu perfil comportamental. Eu sei mais ou menos as minhas forças, as minhas fraquezas. Eu mostrei ali que todos os lados têm os seus pontos positivos, mas também têm os seus pontos negativos. Porque algumas pessoas, algumas vezes, não têm um norte, não sabem nem, não conseguem se identificar, né? Quem realmente eu sou? Qual que é o meu padrão comportamental? Qual que é o meu padrão de pensamentos? Exatamente. Aqui, ó, autoestima, habilidade de você conseguir reconhecer suas capacidades, suas características comportamentais que são valorosas, mas também reconhecer seus defeitos, aquilo que está subdesenvolvido e que você precisa desenvolver. E talvez existem coisas que você não vai conseguir mudar e você vai ter que aceitar, mas essa sou eu me aceito tal como eu sou, com as minhas qualidades e meus defeitos. Tem coisas que eu preciso mudar, essas coisas eu sei que consigo, mas tem outras coisas que talvez eu não vou conseguir. Raciocínio realisticamente otimista. O que é um raciocínio realisticamente otimista? É você pensar de forma mais realista, não mais olhar a vida com base na sua lente, na sua experiência, mas ter mais flexibilidade. Saber avaliar a vida de forma mais realista, não com base nas suas fantasias, no seu medo. E independente da situação que acontecer, eu vou ter uma postura enfrentadora, otimista.
Regulação emocional. Saber regular seus estados emocionais. Não agir assim que você sente a emoção. Sentir a raiva, tem que já colocar para fora. Opa, a gente vai aprender a regular essa raiva. Autocontrole. A habilidade de você saber alcançar seus objetivos, seus métodos. Isso aqui, suas metas, isso aqui é importante para quem, principalmente para o mundo do trabalho. A gente tem metas, tem objetivos, e tem pessoas que não vieram do histórico de vida que não ensinaram a ter comportamentos para atingir alvos. São desorganizadas mesmo, têm dificuldade porque não ensinaram, precisa ensinar. Imunidade social, aprender a se blindar dos comentários alheios, não ficar dando ouvido a tanto que é fofoca, acreditando em tudo que as pessoas dizem, se blindar, né? Blindar socialmente, ter convicção de que a gente não tem como mudar as pessoas são o que são, a mudança tem que ser aqui dentro, então por isso que é imunidade. Sociabilidade, saber se socializar bem com as pessoas, saber ser uma pessoa que inicia conversa, que mantém conversa, que saiba fazer amigos. Sensibilidade social, capacidade de você simpatizar pelo outro, se colocar no lugar do outro, ter comportamentos que venham trazer benefícios ao outro. Eu vou ajudar aqui meu colega que está com dificuldade, vou dar um elogio. Tudo isso envolve sensibilidade social. Resolutividade de enfrentamento, capacidade de resolver os problemas, de ter iniciativa. Hedonismo responsável. Saber ter momentos de prazer. Saber programar atividades de prazer. Agora, vamos olhar para aqueles perfis. O obsessivo, que habilidade falta? Hedonismo responsável. Saber buscar prazer de forma responsável, porque ele não busca, a vida dele é só trabalho. Raciocínio realisticamente otimista. Por quê? Ele quer que todo mundo age igual a ele. Tem que fazer assim. Tem que fazer do meu jeito. Ele não pensa em termos de possibilidades. Ele é inflexível. Ele precisa sair do modo da vida enxergada pelo seu óculos. Tirar os óculos e enxergar por outros ângulos. Ele é muito inflexível. E aprender que a vida não é esse 880. Que de 880 a 77 possibilidades. E pensar mais no espectro, em vez de em termos extremistas. A pessoa que também tem o lado obsessivo, ele precisa também um pouco de sensibilidade social, entender que as pessoas são diferentes, nem todo mundo é igual a ele. Isso é importante, né? Por exemplo, o perfil narcisista, muito autoconhecimento. Todos precisam, mas o narcisista mais, para ele reconhecer que nem todas as necessidades dele serão supridas. Precisa de raciocínio realisticamente otimista. Ele saber que ele não é o bonzão da praça, não. Ele não é o bonzão. Ele ajustar esse pensamento, que a vida não gira em torno do umbigo dele. Regulação emocional, saber regular seus estados emocionais. Sensibilidade social, sociabilidade que ele mais precisa, principalmente da sensibilidade social. Para ele saber que os efeitos das ações dele geram efeitos colaterais muito ruins nas pessoas, afastamento. Ele precisa reconhecer o valor das pessoas. A vida não é só centrada em si. E algumas vezes a pessoa passa muito tempo ao longo da sua vida sem reconhecer que as pessoas são importantes. E no final da vida, ela acaba reclamando que está sozinha, que está velha, ela acaba se tornando uma pessoa rabugenta, uma pessoa mal-humorada. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem nem perfil narcisista, mas a gente é criado numa cultura assim, se elogiar estraga. E aí a gente acaba não... Gente, a gente vai trazer uma nova live aqui sobre as necessidades emocionais das pessoas que estão dentro das empresas. Uma necessidade emocional, nossa, é de admiração. E às vezes as organizações não atendem isso. E às vezes a gente tem bons funcionários que se destacam, ninguém dá um elogio, ninguém dá um reconhecimento. Isso vai matando, vai adoecendo. Aí a pessoa vai querer ir embora e acontece a demissão silenciosa. Perfil dependente. Que habilidades precisa? Resolutividade de enfrentamento. Aprender a resolver problemas. Para ele é difícil. Autoestima. Ele é melhorar a percepção dele
de que a autoestima envolve a autoeficácia. Autoeficácia é o quê? Eu tenho confiança dos resultados que eu produzo com a minha ação. Ele precisa aumentar isso. Ele também vai precisar, o dependente, de um raciocínio mais realista. Mais realista. Não ficar com medo, com medo de desagradar. E também de uma imunidade social, porque ele fica muito preocupado com o que os outros vão pensar. Se as minhas ações são éticas e não trazem danos a alguém, eu vou lá corrigir meu funcionário. Eu tenho certeza que isso aqui não traz danos nem para mim, nem para a empresa, nem para os outros. É ético. Estou imunizado. Inclusive, também, no meu ponto de vista, o autocontrole, ou seja, controlar esse excesso de medo e ser mais protagonista, e exercer comportamentos direcionados com o objetivo daquele momento. Sim, o autocontrole para ele conseguir atingir os objetivos. E regulação, e regulação emocional, para regular o medo. Porque o que acontece com o dependente? Ele pensa que coragem é ausência de medo. Pelo contrário, coragem não significa ausência de medo. O corajoso, ele age apesar do medo. O corajoso age cheio de medo. Só que o que ele faz? Ele se comporta regulando os efeitos desagradáveis do medo. Então, por isso que precisa de regulação emocional. O medo não pode me paralisar. O dependente precisa bastante disso, dessas habilidades. No caso histérico, né, a gente viu o perfil histérico, muita regulação emocional. Ele precisa regular seus estados emocionais. Muita sensibilidade social, porque ele está muito focado também em si. Mais raciocínio realisticamente otimista. Precisa muito dessas habilidades. O outro perfil também que nós vimos, que foi o limítrofe. O principal é a regulação emocional. E o raciocínio realisticamente otimista. Porque tudo ele personaliza para si. Falou alguma coisa, ele interpreta errado. A gente precisa corrigir esses pensamentos limitantes e trabalhar seus estados emocionais para que ele não haja por impulso das emoções. Né? Então, gente, a gente trouxe aqui de forma resumida aí, os perfis que podem adoecer as empresas. Quando não treinamos essas habilidades, nós começamos a ter problemas na dinâmica ali das interações com os colaboradores, com as pessoas que estão naquela empresa, e com isso podem causar demissões silenciosas, colaboradores insatisfeitos, e começar a realmente agir, a trabalhar de forma meio descompromissada, porque ela não quer mais ficar naquela empresa, porque está lidando com um desses perfis adoecedor. Então, a gente precisa, Luiz Fernando, ficar atento a essas nossas características da personalidade, que isso é do ser humano, e que se a gente não treinar essas habilidades, isso pode comprometer e muito as relações. Sim, com certeza. O que acontece? As pessoas elas vão para a escola, e a escola elas nos capacitam tecnicamente. Há uma necessidade de se capacitar comportalmente, desenvolver as nossas soft skills. Por isso, é interessante que você que atua no RH, você que tem uma organização independente do tamanho, você que trabalha com pessoas, que você se atente para as pessoas à sua volta, que você busque levar para dentro da sua organização uma solução que possa ajudar as pessoas a desenvolver seu autoconhecimento, entender seu perfil, seu padrão comportamental, e a partir de um diagnóstico, oferecer uma solução para que essas pessoas possam ali desenvolver as competências necessárias para que a empresa consiga cumprir com excelência a sua missão. E para você que viu sentido em tudo isso que nós conversamos aqui, nós estamos à disposição para levar para a sua organização um tema como esse, assim também como treinamentos comportamentais
que podem ajudar a melhorar os comportamentos dessas pessoas e também elevar, né, a produtividade da organização, a retenção de talentos e um recrutamento e seleção mais assertivo, criando ali dentro da sua organização um clima organizacional equilibrado, saudável, com pessoas que têm ali suas skills comportamentais alinhadas, né, com a missão, visão e os valores da sua organização. Eu quero agradecer a você, Henriette, pela sua participação, pelo conteúdo que você apresentou e agradecer também a cada um de vocês aí que estão assistindo aí esse vídeo e que com certeza irão aí levar esse material aí para outras pessoas, recomendar para que essas pessoas também adquiram os conhecimentos que vocês adquiriram aqui nesse nosso encontro de hoje. Mas vamos encerrando por aqui. Desejo aí a cada um de vocês um ótimo dia e um bom trabalho, bons negócios.